Então, abra sua Bíblia no Novo Testamento, Mateus 14, 22 a 33. Mateus 14, 22 a 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado, portanto, açoitado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Amém? Então esse acontecimento ocorreu logo após Jesus ter alimentado 5.000 homens de maneira milagrosa. E Jesus ordenou que seus discípulos atravessassem o mar da Galileia, só que no meio do caminho uma tempestade sobreveio e eles não podiam mais dar avanço. Quando então Jesus, andando sobre as águas, se aproximou do barco onde seus discípulos estavam com medo, aterrorizados. E quando eles viram um vulto se aproximar deles, não reconhecendo exatamente quem ele era, ficaram, a Bíblia diz, aterrorizados e disseram: "É um fantasma, é um fantasma." Imediatamente, Jesus disse a eles: "Coragem, calma, sou eu, o mestre de vocês, não tenham medo." Bom, com isso a gente pode facilmente concluir que discípulos, incluindo o Pedro, eles não tinham 100% de certeza de que esse vulto que se aproximava deles era o Senhor Jesus Cristo, o mestre deles. Viu um vulto, ouviu-se uma voz, mas não tinham certeza. E nessas ocasiões, uma das maneiras de a gente reconhecer se essa figura na minha frente é Jesus ou não, é testar o poder dele. É o que o Pedro fez. Aliás, esta é uma das características do relacionamento entre Deus e seu povo. Deus toda vez quer testar a nossa fé. E nós, povo de Deus, toda vez quer testar o poder de Deus. Se lembra de Gideão, um dos juízes, né? Quando o Senhor falava com ele, ele ficou em dúvida: será que esse cara é Deus mesmo ou não? Então ele pediu prova, se lembra? Aí pediu um pedaço de lã, né? E pediu que a lã ficasse molhada pelo orvalho da manhã, só que a terra em volta ficasse seca. E ele pediu isso como uma das provas, e o Senhor atendeu. Como se não bastasse essa prova, ele então pede o contrário, né? Agora eu vou colocar esse pedaço de lã, e gostaria que a lã ficasse seca e o restante da terra ficasse molhada pelo orvalho da manhã. E o Senhor atendeu novamente o pedido, né? Então é muito comum, é uma das características de cada um de nós, sempre querer testar o poder do Senhor Jesus Cristo. E assim o Pedro fez, né? Quando um vulto se aproximou dele e disse que calma, eu sou seu Senhor, né? Ele queria saber se realmente ele era Jesus, testando o seu poder. Por isso ele respondeu: "Se és tu." Se realmente essa pessoa que está falando é o mestre que eu conheço, o Senhor Jesus Cristo, se és tu, né? Está testando o poder dele. Mas essa parte que é muito interessante, né?
Porque para você poder testar o poder do Senhor, entra na jogada como pré-requisito a sua fé. Você tem que demonstrar primeiro a sua fé para que você possa testar o poder do Senhor Jesus Cristo. Essa é a sequência. De tal forma que Jesus operou muitos milagres, curou muitos enfermos. E quando ele curava alguém, a pergunta que ele fazia: você realmente crê que eu tenho o poder de curar você? E quando ele respondia sim, eu creio, então ele falava: seja conforme tua vontade, ou conforme tua fé. Mateus 9, 2 cegos procuravam o Senhor Jesus Cristo em busca da cura. E ele falou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Vocês creem que eu sou capaz de curar vocês? Eles responderam: sim, nós cremos. Então Jesus falou: que seja feito segundo a fé que vocês têm. Desse fato nós podemos inferir a seguinte declaração. Entre versículo 28 e 29, vamos dar uma olhadinha no texto. Eu trouxe aqui para vocês, para quem não estiver com a Bíblia na mão. Entre versículo 28 e 29, eu acho, que houve uma conversa entre o Senhor Jesus Cristo e seu discípulo Pedro. Um diálogo, mudo, mas perfeitamente compreensível entre eles. Pedro disse: se és tu, mande-me ir ao teu encontro sobre as águas. Em outras palavras, faça-me andar sobre as águas. Aí Jesus respondeu: então venha. Mas antes de ele dizer venha, eu acredito que uma conversa como essa teria acontecido. Jesus respondeu: você realmente crê que eu tenho o poder de fazer você andar sobre as águas, Pedro? Aí Pedro respondeu: sim, eu creio, Senhor. Aí Jesus responde: então que seja feito conforme a tua vontade. Venha, ande. Eu admiro esse indivíduo essa pessoa chamada Pedro. Uma pessoa muito interessante e imprevisível também. Por quê? Eu pergunto o seguinte: de onde veio essa ideia brilhante, maluca, ousada, de ele querer sobre as águas que nem Jesus andou? Enquanto todos os demais estavam aterrorizados, com medo, não podendo sair ou não querendo sair do barco, de onde veio essa ideia do Pedro querer andar que nem Jesus andou sobre as águas? Eu acho que até Jesus teria ficado um pouco perplexo e surpreso ao ouvir esse pedido repentino vindo do seu discípulo Pedro. Talvez, meio perplexo, Jesus, sem querer, digamos assim, teria permitido ao Pedro: tá bom, Pedro, então venha também. Venha andar sobre as águas. Esta é justamente a parte que a gente costuma deixar escapar na nossa jornada espiritual. Fazer alguma coisa que a gente nunca fez na vida. Esse desafio criativo. A gente sempre anda na inércia. E nunca a gente tomar uma iniciativa de iniciar ou nos lançar a uma nova aventura espiritual, digamos assim. Porque enquanto nosso pensamento estiver preso ao barco, a gente não vai poder sair do barco. Enquanto nosso pensamento estiver confinado ao barco, a gente jamais poderá tomar uma atitude de tal forma que a gente possa experimentar o poder de Deus. Enquanto você estiver dentro do barco, em zona de conforto, em zona de conhecimento elementar, em zona de inércia, enquanto você estiver lá dentro, você jamais, nunca poderá experimentar, provar um novo aspecto do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que eu fiquei surpreso com essa ideia, com essa atitude, a iniciativa que o apóstolo Pedro tomou nessa situação tão peculiar. Se eu fosse eu, como eu teria reagido? Eu teria ficado no barco também, talvez. De onde veio esse desejo impulsivo do apóstolo Pedro, ou discípulo Pedro, em querer imitar o que Jesus estava fazendo? Porque eu sei quem era Pedro.
Pedro era aquele pescador que junto com seus colegas foram pescar, não pegou nada. Quando Jesus disse, lance a rede, e eles conseguiram pegar a ponto de rede se arrebentar. Então quando Pedro se prostrou diante do Senhor e disse assim, eu sou pecador, Senhor, fique longe de mim. Era um homem matuto, tímido, mas agora eu vejo um Pedro totalmente transformado, um homem audacioso. De onde veio essa fé e convicção de que ele poderia andar sobre as águas que nem Jesus fez? Irmãos, então esse é o desafio. Enquanto você estiver dentro do barco, assim como outros discípulos, você nunca, jamais experimentará um novo poder do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou dizendo para você desprezar seu cotidiano, não largue sua profissão. Não queira jogar tudo que você construiu, mas eu digo para você, na nossa vida espiritual, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, sempre precisamos estar prontos para novos desafios. Se você quer conhecer Jesus e seu poder, então está na hora de você ser um pouco cara de pau, gritar o nome dele, talvez tenha que ir atrás dele e pegar nas roupas dele. Está na hora de você se prostrar diante dele, a ponto de querer comer migalhas que caem da mesa dele, ou fazer que nem esse Pedro excêntrico, pedir a Deus, ao Senhor, que deixe ele andar também sobre as águas. O cristianismo não é uma religião sedentária, né? Uma religião que a gente cultiva só apenas com a boca. É uma religião de movimento, você precisa se movimentar, é o corpo. Pedro fez isso, ele não ficou parado no barco, ele se lançou, ele se projetou, ele entrou no âmbito de atuação do poder do Senhor Jesus Cristo. Somente apóstolo Pedro conseguiu fazer isso. Ele teve esse privilégio de conhecer, experimentar o poder do seu Senhor. Irmão, você já andou sobre as águas? Está com vontade de andar? Eu vou ensinar um jeitinho. Uns tempos atrás, nos Estados Unidos, lançaram uma edição limitada, um tênis de Nike remodelado, chamado Tênis Jesus. Tinha até um crucifixo pendurado e havia inscrito o versículo Mateus 14, 25, exatamente essa cena, que Jesus andou sobre as águas, né? E puseram, né, nessa parte de baixo, 60 ml de água do Rio Jordão. Né? E puseram tinta azul de tal forma que quando ele anda, aquela água balança e facilmente enxerga. Aí perguntaram por que fizeram esse tênis, né? Aí disseram que porque queria que quem comprasse esse par de tênis e andasse com ele, pudesse sentir esse gosto de andar sobre as águas como Jesus andou e Pedro também andou, né? Bom, quanto custou? Cada par custou $4.000, mas foi vendido imediatamente, soldado. Né? Talvez quem comprasse esse tênis esperasse audácia, coragem, esperança de superar, né, tempestades, dificuldades que a vida coloca no nosso caminho. Né? E eu pergunto para vocês, será que você e eu também poderemos andar sobre as águas que nem Jesus, calçando esse par de tênis? Eu acho que não. Não é 4.000, mas é $40.000. Por mais que você pague, você não compra essa experiência. Essa experiência de andar sobre as águas, só vamos conseguir quando nós depositarmos a plena fé
no poder do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, embora momentaneamente, conseguiu experimentar esse poder do Senhor. Mas, quando ele viu vento forte, ele ficou com medo e ele começou a afundar. E ele gritou: Senhor, me salve. Aí Jesus respondeu a ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Bom, gente, essa é a minha pergunta. Qual foi a dúvida do apóstolo Pedro? Qual foi a dúvida do Pedro e de que ele duvidou? Ele duvidou de quê? Digo para vocês, ele duvidou do poder do Senhor Jesus Cristo. Ele duvidou de que Jesus tivesse poder de mantê-lo sobre as águas. Quando ele viu aquela tempestade, vento forte, ele teria imaginado: será que esse Jesus Nazareno, meu mestre, teria poder de me manter sobre as águas? Ele teria poder de combater essas ondas fortes, ventos fortes, e me manter sobre as águas? Quando ele duvidou do poder do Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu? Quando você duvida do poder do Senhor, a primeira coisa que você faz é, por meio do seu próprio esforço, tentar sair da situação do perigo. E o que ele fez? Mas quando você tenta escapar ou esquivar do perigo, do risco, por conta própria, é que você perde o equilíbrio. E você cai, e você afunda. É isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. Você já teve experiência de sentar ao lado de quem está aprendendo a dirigir? Eu já tive. A minha filha Daniela, tempos atrás, quando ela começou a aprender a dirigir, eu sentei ao lado dela e comecei a ensinar, faz assim, assim, aquilo. Agora, uma coisa que eu percebi é o seguinte: a iniciante pega no volante, né? E quando algum carro se aproxima lateralmente, né, principalmente um carro grande, que nem caminhão, a tendência natural é ela desviar o volante para a direção oposta. Sem querer. Ao observar isso, eu falei: filha, não faça isso, mantenha seu volante firme, né? Aí ela disse: mas papai, eu tenho medo de bater, parece que o caminhão vai bater, né? Então ela virava para o outro lado, né? Eu falei: filha, não se preocupe, confia no teu pai, confia em mim, vá por mim, mantenha na faixa em que você está e siga reto. Os outros carros que vão se desviar de você e continuar seu percurso. Então você mantenha o seu volante firme, sem desviar nem para o lado direito, nem para o lado direito, né, esquerdo. Porque ao tentar fazer isso, que você vai realmente provocar algum acidente. Hoje ela dirige muito bem. Mas exatamente essa é a mensagem que eu queria entregar para vocês. Jesus está dizendo hoje para você: não se preocupe, meu filho. Confia em mim. Vá firme. Não se vacile, nem para a direita, nem para a esquerda. Siga em frente. Foi o que Jesus teria falado para o Pedro, né? Não olhe para baixo, nem olhe para cima, nem para os lados. Olha para mim. E venha, ande sobre as águas. Essa cena foi descrita e foi colocada na Bíblia com um único propósito. É o propósito de demonstrar e provar que Jesus era um homem poderoso, que ele era filho de Deus, né? Não para mostrar que ele atende todos os nossos pedidos, nada disso, porque nem sempre isso acontece na nossa vida espiritual, vocês sabem muito bem. Mas é para mostrar que Jesus tinha o poder suficiente, né, para provar que ele era realmente o Messias. Versículo 33, por favor. O que diz versículo 33? Aí deixou bem claro, versículo 33. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, este era o propósito desta passagem.
queria mostrar que ele era realmente filho de Deus, que ele era poderoso, né? Não que Jesus atendesse todos os nossos pedidos, como se ele tivesse alguma obrigação de atender nossas súplicas, nada disso. Pedro depositou plena fé no poder do Senhor Jesus Cristo, por isso ele teve esse privilégio de experimentar e provar o poder do Senhor Jesus Cristo. Ele pediu, isso é que é importante. Ele suplicou, isso é que é importante. Nem sempre, claro, Jesus vai atender nossas súplicas e nossos pedidos, né? Mas o que nós podemos fazer se não pedir, se não suplicar? Nós sabemos que às vezes Deus atende o pedido de um e não atende o pedido do outro. Uma passarela caiu, né, nesses dias, na Marginal. Ainda bem que não houve vítimas, mas suponho que nessa passarela estavam andando dois cristãos fiéis, um cristão e outro cristão. A passarela caiu, um morreu, um permaneceu vivo. Por que um cristão morreu e outro cristão viveu? Não sei. Isso aí é critério de Deus. Cabe a Ele julgar. É uma prova concreta de que essa questão de vida ou morte cabe a Deus, não a nós. Nós somos criaturas. Cabe a nós, portanto, pedir a Deus, né, nossas súplicas. Como eu sempre tenho usado como exemplo, né? Um jogador de futebol, por mais bom que ele seja no drible, ele passa bem bola para os seus colegas, se ele não chutar em direção ao gol do time adversário, a chance dele de fazer um gol é zero. Não importa se chuta forte, fraco, direto, torto, ele tem que chutar em direção ao gol do time adversário. Por quê? Daí a chance pula de 0 para 50%. O máximo que a gente pode fazer é isso, irmão. Nós temos que pedir, nós temos que suplicar. Eu não sei em que dificuldade você se encontra agora. Eu não sei qual é a sua tribulação. Eu não sei porque eu não vivo a sua vida. Mas posso imaginar, enquanto você não pedir, enquanto você não suplicar, nada vai acontecer. Mas se você pedir, se você suplicar, assim como Pedro fez, chance de Deus te responder, 50%. De 0 para 50 é muita diferença. Mesmo sendo cristão, estando nessa praia há muito tempo, de vez em quando eu me encontro com alguns irmãos que não creem no poder de súplica e no poder de oração. E dizem assim, é o destino, pastor, é o destino. Aconteceu porque tinha que acontecer, não aconteceu porque não tinha que acontecer, é o destino, pastor. Bom, fosse assim, durante a vida pública do Senhor Jesus Cristo, que nós sabemos através dos evangelhos, por que Jesus orou tanto? Por que Jesus suplicou tanto a Deus Pai? Por que ele ensinou seus discípulos a orarem assim ou assado? Por que a Bíblia enfatiza tanto orar sem cessar? Nosso Deus, descrito na Bíblia, não é um Deus que age unilateralmente. Ele traça o plano e não importa a súplica, não importa a condição, não importa, né, a situação do seu povo, e ele vai executando o seu plano. Não é assim. Nosso Deus é um Deus compassivo que ouve nossas súplicas, Ele vê nossas lágrimas. Esse é o nosso Deus. Agora, quando acontece uma tribulação, algum desafio muito grande, a primeira reação nossa é o quê? Será que eu tenho poder e capacidade para superar esse desafio? Resolver esse problema? Você acaba ponderando primeiro o seu poder. Bom, tudo bem, eu também faço isso, você faz. Agora, se a gente nos limita apenas sempre ao âmbito de nossa atuação, ao âmbito de atuação do nosso poder, a gente nunca cresce.
Um dia alguém teve essa ideia maluca de olhar para o céu e dizer assim: será que nós também não podemos voar? Só porque alguém saiu do âmbito da nossa capacidade, o poder do ser humano, e que hoje nós estamos voando, indo para qualquer lugar, em questão de 24 a 48 horas. Mas nós temos medo do fracasso, né? Por isso a gente não quer sair da zona de nosso conforto, zona de nossa capacidade, do nosso poder. Mas quando você sai da zona do seu poder e você entra, se projeta, você invade a zona do poder do nosso Senhor, a coisa muda. Você vai provar, experimentar coisas que você nunca tinha imaginado antes. Esse é o convite que eu quero fazer para vocês. Vivemos apenas uma vida aqui na terra. Está na hora de a gente sair do nosso barco, assim como Pedro fez, nos lançar nas mãos do poder do Senhor Jesus Cristo, para ver o que Ele vai fazer com a gente. Isso não é excitante? Não desperta a sua curiosidade? Não torna a sua vida um pouco mais, como é que eu diria, vital? Sentir que você está vivo? Sair um pouco da inércia? Bom, Pedro fez isso, porém ele se afundou. Né? Mas aí que está. O que Pedro fez quando ele se afundou? Ou ao se afundar? Esse é esse outro aspecto que eu admiro na pessoa do Pedro. Quando ele se afundou, ele não tentou sair de lá por conta própria. Ele olhou para Jesus e pediu socorro a ele. Aí eu pergunto, será que ele não sabia nadar? Irmãos, Pedro era pescador. Ou será que ele não tinha mais força para sair de lá com sua própria força? Acho que não. Irmão, Pedro tinha fé. Que tipo de fé? Ele confiou em duas coisas. Ele confiou que Jesus tinha poder de fazer ele andar sobre as águas, mas também tinha fé em que Jesus teria o poder de tirar ele das águas. E não é isso que aconteceu? Versículo 31, por favor. Vamos ler junto aqui. Versículo 31. Vamos lá? Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, esse advérbio me comove. Imediatamente Jesus estendeu a mão. Ele não ficou lá vendo, vá sofrer um pouquinho, cara. Você duvidou de mim, né? Não foi isso. Imediatamente ele estendeu a mão. E Jesus estendeu a mão a ele, segurou pela mão e puxou. Mais um milagre. Andar sobre as águas também é um milagre, mas Jesus estender a mão e trazer ele para fora, ele estando também sobre as águas, milagre? Quem é que consegue fazer isso? Porque Pedro depositou sua fé no poder do Senhor, ele experimenta mais um milagre na vida dele. 2 milagres que ele jamais teria esquecido ao longo de sua vida. Enquanto você e eu estávamos no barco, ele teve todo esse privilégio. Como eu digo para vocês são jovens ainda, mas eu tenho aqui alguns irmãos já na casa dos 40, 50, e você vai concordar comigo. Na minha idade, eu percebo que a vida realmente só tem uma única vida, única chance. Faça alguma coisa que você nunca fez na vida até agora. Não estou incitando para você pecar, jamais. Estou convidando você a fazer alguma coisa em Cristo Jesus. Confiar plenamente no poder dele, não na sua capacidade, no seu poder. Eu tenho medo do fracasso. E se eu perder tudo que eu tinha acumulado até o dia de hoje? E se eu adoecer? Olha, são preocupações e preocupações que talvez nem aconteçam.
Mas enquanto você estiver preso a essas preocupações, nada você poderá fazer, você não poderá sair do seu barco. Vai viver mais ou menos como você está vivendo agora, tapando buraco. E quando você se dá conta de você mesmo, puxa, já estou velho, já tenho 70, já tenho 80. Pode até ser que você, momentaneamente, pelo medo ou pela fobia, venha se afundar. E daí? Você não viu que Jesus estende imediatamente a mão dele para te salvar? Tenha fé no poder do Senhor Jesus Cristo. Ele fará você andar sobre as águas, mas Ele também salvará quando você estiver se afundando. Ele não larga você. Ele está com você. De tal forma que versículo 32, por favor. 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Na versão coreana, quando entraram no barco juntos. Jesus não largou nem Pedro, nem outros discípulos amedrontados que permaneciam no barco. Ele entrou junto. Ele estava junto com eles. Você já foi na China? Eu fui 2 vezes. Eu ainda não cheguei a visitar, mas na China existem pontes cujo piso é feito de vidro grosso, né? Então, na China tem essas passarelas assim, cujo piso é feito de vidro. E tem um YouTube, né, vídeo que mostra coisa engraçada, né, de algumas pessoas andando por sobre essas pontes. Não ser engraçados? Mas, gente, nós somos engraçados ao olho de Deus. Jesus lá de cima olha para nós, engraçados. Esse vidro é grosso desse tamanho, não quebra. E a gente fica com medo, que nem eles assim, né? Jesus diz, venha, não olha para baixo, não olha para baixo. Olha para mim, venha, não vai quebrar. Não liga para essas coisinhas, parece que vai quebrar, vai trincar. Mas isso é tudo brincadeira. Não vai acontecer isso. Às vezes a gente parece que a nossa vida é como se a gente estivesse andando sobre uma camada fina de gelo. Né? Parece que vai quebrar. Mas Jesus diz para nós, não se preocupe, não vai quebrar. Olha para mim, venha, venha. Eu te garanto que não vai quebrar. Mas a gente olha para baixo, olha para cima, olha para os lados, e a gente acaba fazendo a mesma cena, tão engraçada como eles. Quando você deixa de confiar no poder do Senhor, imediatamente você quer resolver as coisas por conta própria. Você tem medo de que algo ruim vai acontecer. Aí o que acontece? Você fica paralisado, você perde equilíbrio, você cai e você afunda. Na verdade, irmãos, todos nós já estamos andando sobre as águas do mar, porque a vida está cheia de ondas e ventos fortes que querem nos derrubar. Nós já estamos no mar de ondas e ventos fortes, já estamos andando sobre as águas, mas tem uma coisa que nós não podemos esquecer, não somente nós estamos sobre as águas, Jesus também está sobre as águas. E enquanto Jesus estiver sobre as águas, Pedro também teve a chance de andar sobre as águas e permanecer sobre elas. Jesus está sobre as águas e chama você, venha Pedro, venha Paulo, venha Cláudia, venha na minha direção. Assim como Jesus pisou as ondas, nós também podemos pisar as ondas que a vida provoca em nossas vidas. Pisar os problemas, pisar os obstáculos e andar sobre eles, assim como Jesus andou. Nós também podemos andar, desde que nós depositemos plena confiança, não no nosso poder, mas no poder do Senhor. Portanto, eu digo que nós estamos já andando sobre as águas, baseados na fé do Senhor.
Irmão, para finalizar, eu não sei onde você está agora. Se você ainda está dentro do barco, ou está sobre as águas, ou por medo está se afundando, ou Jesus já segurou na tua mão para te salvar. Eu não sei em que estágio você está, mas eu tenho uma certeza de que mesmo quando a gente olhou para aquele vulto e disse, é fantasma, mesmo quando você estava tremendo de medo dentro do barco, mesmo quando você estava andando sobre as águas, ou afundou, ou estendeu a mão para o Senhor Jesus Cristo, Jesus sempre esteve em cada momento de sua vida. Ele nunca te abandonou, tudo aconteceu sob controle dele. Ele tem poder de controlar as coisas. Por isso que eu digo para você, não se preocupe. Confie no poder do Senhor e ande sobre as águas. Falta pouco tempo, irmão. Como eu falei, a vida é curta. O que eu poderia fazer agora? O que eu poderia fazer nessas condições financeiras? O negócio ainda está tão mal, irmão. Em vez de lamentar, né, faça alguma coisa. Enquanto você estiver lamentando, 5, 10 anos passam, voam, que nem pássaro. Aí você vai se arrepender. Puxa, eu teria feito isso 5 anos atrás. Eu teria feito isso 10 anos atrás. Eu teria andado sobre as águas quando Jesus me diz, venha. Eu rogo a vocês que saiam do barco e experimentem o poder do Senhor Jesus Cristo. Curve a sua cabeça, irmão. Senhor, eu estou cansado dessa vida mesquinha. Eu parei de crescer. As ondas são tão altas que eu tive medo de sair do meu barco. Mas agora, baseado nessa palavra, eu quero sair do meu barco e andar sobre as águas, como o Senhor pediu, como o Senhor ordenou, para eu poder conhecer ainda mais quão poderoso nosso Mestre é. Por isso eu rogo neste momento que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, grande amor do nosso Deus Pai, e a poderosa atuação do Santo Espírito repousem sobre mim e sobre todo o povo de Deus, reunido neste recinto sagrado, agora e para sempre. Amém.